com várias pessoas perguntando o que se pode fazer. E realmente, muito se quer fazer, mas não se sabe como fazer. E essa proposta que vocês trazem vem ao encontro desse que vos falo. Eu sou contra que a instituição se exponha, mas sou a favor que a instituição apoie movimentos como esse. Então, é o que eu gostaria de trazer para os irmãos e pediria, né? Assim como nós tivemos uma participação decisiva quando houve a ficha limpa, colhemos assinaturas aos milhões, nós também contribuímos demais para isso, eu encarecidamente pediria aos nossos irmãos-mestres e aos demais irmãos que aqui estão presentes, para que nos empenhássemos também, para que obtivéssemos um número bem superior a esse mínimo exigido, tá? Mostrando o quanto a maçonaria está interessada em poder trazer uma soluções para o problema tão gritante que nós temos hoje em dia. E a bem verdade, doutor, que algum tempo atrás nós tivemos também a presença de membros do Ministério Público conversando, e eles estariam sendo medidos. Até saiu uma cartilha feita pelo senhor, não foi? Uma cartilha. Em Goiás, ficou com essa cartilha há muito tempo também divulgando. Agora os outros estados não sei. Tal sorte que é uma honra, uma alegria poder tê-lo aqui. Não com sobrinho, mas como altamente capacitado. Palavras da senhora. Muito obrigado, quero agradecer ao grão-mestre Marcos pelo convite, pela paciência, pela oportunidade que eu sei que foi um encaixe na agenda de vocês. Quero cumprimentar os grão-mestres, todos presentes aqui, em nome, faço o cumprimento em frente ao grão-mestre Baluque, que inicialmente tive contato por São Paulo, como eu sou de São Paulo, e logo se prontificou a trazer o grão-mestre Marcos, que abraçou a causa aqui. Eu sou suspeito para falar, eu sou sobrinho dos senhores. Meu pai, eu acompanho meu pai iniciado quando eu era adolescente, acompanhava nas sessões brancas, né, que era liberado acesso, nas festas. Então, eu tenho um apreço específico pela maçonaria e, sobretudo, pelo papel histórico da maçonaria em, como que eu posso dizer, participar de uma forma decisiva dos grandes eventos da história. Assim foi a Independência, a Revolução Francesa e por aí vai. O último Ficha Limpa, por exemplo, e nada mais razoável dizer, nesse momento, contarmos com a maçonaria, no momento em que o Brasil, sem exagero, parece estar sendo passado a limpo, mas como diz o colega Deltan da Lava Jato do Paraná, não será nada uma Lava Jato se não houver mudanças estruturais para que o combate à corrupção possa, de fato, ser efetivo. Porque, senão, a gente vai ter Lava Jato atrás de Lava Jato e simplesmente vamos ficar continuando a enxugar gelo. Eu vou passar a palavra ao colega Francisco, aqui do DF, ele vai fazer uma breve exposição sobre a nossa campanha. Eu sou de São Paulo, o colega Francisco é do DF, inclusive a gente tem interlocutores por todos os estados, e depois cada um dos senhores que quiserem contato, a gente passa uma lista, depois pode até mandar para mim, com cada interlocutor de cada estado para dúvidas, apoio, o que for, e sem prejuízo de nós nos colocarmos desde já à disposição. Bom, agradeço aqui as palavras do Tiago e agradeço também a oportunidade de estar aqui. Já cumprimento aqui na maçonaria na pessoa de um pai do amigo meu, Juvenal, que estudou comigo desde o jardim de infância. Para minha surpresa, está aqui também. Foi procurador do DF, né? E já trocamos também correspondências e conhecimentos jurídicos, principalmente em questão da questão fundiária do Distrito Federal. O Dr. Juvenal é um profundo estudioso dessa matéria. Bom, meu nome é Francisco Guilherme Bastos, sou procurador da República há 16 anos e estou aqui no Distrito Federal desde 2002. Atuei muito na área ambiental, na questão fundiária também, desde 2010 estou na área criminal. E sou voluntário nesta campanha, assim como o Tiago também. Todos os procuradores se engajaram nessa campanha de forma voluntária, sem prejuízo dos nossos trabalhos ordinários, porque, infelizmente, a notícia que nós temos para dar para a sociedade é que o combate à corrupção no Brasil, da forma como é feito atualmente, é bastante ineficaz, né? E, em razão desses problemas que foram detectados
da nossa atividade funcional, os colegas propuseram várias medidas, né, que nós somos conhecidas como as 10 medidas contra a corrupção. Na verdade, essas 10 medidas, elas são 19 anteprojetos de lei que nós estamos apresentando para a sociedade. O Ministério Público não quer ser o autor, mas apenas coadjuvante nessa ação, que deve ser da sociedade e de todas as entidades da sociedade civil que estão cansados dessa situação que o nosso país, infelizmente, atravessa. E nós temos que agradecer também a Constituição Federal de 88. Ela já vai fazer 27 anos, em outubro, e graças a ela, efetivamente, essas situações que hoje estão à tona, todo dia na imprensa, elas podem ser divulgadas. Porque, infelizmente, o problema da corrupção não é atual. É um problema histórico no Brasil e da humanidade também, né? Porque a corrupção está diretamente ligada à própria natureza humana, à fraqueza da natureza humana. Mas nós entendemos que há espaço para melhoria, né? Muitas vezes nós somos fatalistas no sentido de dizer: ah, no Brasil não tem jeito, a colonização, né, o surgimento da nação, ela já foi viciada desde o início e, portanto, é da natureza do brasileiro ser corrupto. Não é verdade. Todos nós sabemos. Mas há chance de mudança. E aproveitando essa janela de oportunidade que nós estamos vivenciando agora, em que esse assunto está sendo colocado em todos os meios de comunicação, a sociedade está se preocupando com isso de forma mais efetiva, nós devemos priorizar essa campanha. Então, são 19 projetos de lei e uma proposta de emenda constitucional. E esses projetos, eles estão basicamente alicerçados em 3 princípios básicos, que é o princípio da prevenção da corrupção. E, na minha opinião, que eu acho que é o mais importante, porque a prevenção é fundamental. Não adianta nós tomarmos medidas pontuais com relação ao problema da corrupção, sendo que a gente não adote providências preventivas que vamos conseguir mudar esta cultura que existe no nosso país. E a gente sabe que uma cultura, ela é só mudada através da educação. Então, uma das principais propostas que estão previstas dentro desses projetos são medidas educativas, aplicação do orçamento de publicidade de todos os governos federais, governo federal, estadual e municipais, entre 5% a 15% desse orçamento destinado à publicidade institucional deve ser aplicado em campanhas educativas de massa para a sociedade, mostrando as consequências deletérias da corrupção. Estamos criando também, só de forma exemplificativa, que a questão é muito técnica, mas estamos criando também, propondo a criação de um novo tipo penal, que é o enriquecimento ilícito de agente público, que infelizmente não existe no nosso país. Existem em inúmeros países, mas no Brasil não existe. E por que a criação do tipo penal de enriquecimento ilícito? Porque a sua prova é muito mais simples. Você simplesmente faz uma conta matemática. Se a renda de um determinado agente público é incompatível com o seu patrimônio, logo, a diferença dessa situação, há uma probabilidade muito grande de ser ilícita. E, portanto, o agente público, ele vai ser penalmente responsabilizado por essa situação. Hoje em dia, há uma previsão apenas na lei de improbidade administrativa, que é o chamado enriquecimento ilícito. Nós estamos trazendo isso para a seara penal também, porque é muito mais eficaz. Além disso, estamos prevendo também medidas conhecidas como teste de integridade para agentes públicos. O que é isso? Essa medida ela é prevista pela Organização das Nações Unidas e já é executada em países como, para citar exemplificadamente, Estados Unidos e França.
são simulações de situações de corrupção que serão apresentadas a agentes públicos no sentido de verificar a sua propensão a se curvar diante de uma situação ilícita. E o objetivo dessa medida é punir o agente público? É fazer uma pegadinha, entre aspas? Não. O objetivo principal dessa medida está dentro de um princípio que hoje é muito mencionado internacionalmente, que é o princípio da accountability, que é o princípio da transparência. Nós não devemos apenas ser honestos, nós devemos parecer honestos. Então está dentro dessa lógica, e que é aplicada internacionalmente, inclusive como um estímulo das Nações Unidas. Na minha opinião, eu acho uma medida excepcional, porque nós sabemos que a maioria dos agentes públicos, a grande maioria dos agentes públicos são honestos. Então, no sentido em que ele é submetido a um teste de integridade, como esse que eu mencionei para os senhores, e ele passar nesse teste, que a gente acredita que vai passar, qual é a mensagem que você vai passar de fato para a sociedade? Porque hoje a mídia, ela divulga apenas os fatos negativos, né? Então, às vezes o que acontece com uma pequena minoria dos agentes públicos, aquilo ali é transportado em razão de matérias jornalísticas para a totalidade dos agentes públicos, o que a gente sabe que não é a realidade. Então, esses testes, ele vai demonstrar de forma efetiva que a maioria dos agentes públicos são honestos, estão ali, né, trabalhando de forma digna e não merecem a pecha de desonestos. E um outro pilar desses projetos é a questão do fim da impunidade. Então, dentro desse pilar, nós temos inúmeras propostas legislativas no sentido de darmos efetiva celeridade aos processos judiciais, obviamente, sempre garantindo a ampla defesa e o contraditório. Mas o que hoje nós verificamos no Brasil é que, em regra, os processos demoram no mínimo 15 anos para chegar ao final. E isso é ruim, tanto para aquele agente público que é culpado, como para o agente público que é inocente também. Porque o simples fato de você estar sendo submetido a um processo judicial, ainda mais de natureza criminal, aquilo para a reputação da pessoa é péssimo. E a gente sabe disso, né? Sempre tem notícias na imprensa, o sujeito está sendo processado criminalmente. E nunca nós temos notícias de que aquela pessoa foi absolvida. Né? Por quê? Não tem interesse de ser divulgado isso. Então, para aquela pessoa que é efetivamente inocente, a própria demora do processo judicial é muito ruim. Depois que a sua reputação é manchada, não tem retorno. Dificilmente ele vai poder se recompor e ter a sua imagem reparada. Então, em razão dessa situação, nós estamos prevendo, por exemplo, citando aqui exemplificadamente mais uma vez, o processo em primeira instância deve durar, em regra, 3 anos, e nas instâncias superiores, 1 ano. Para que você possa, dentro de um tempo razoável, ter uma decisão. É muito importante isso. Estamos trazendo modificações também com relação aos recursos no processo penal, as nulidades no processo penal, a utilização exacerbada de habeas corpus no processo criminal também. E aqui nós citamos um estudo que foi realizado pelo nosso colega, que inclusive um dos autores dessas propostas, Diogo Castor, que está na força-tarefa da Lava Jato, em que ele fez um profundo estudo de mestrado, analisando a utilização de habeas corpus junto ao STJ. E ele detectou assim situações muito discrepantes, e que para a imagem do Brasil não são nada boas. Eu vou citar um exemplo concreto. Nós tivemos há muitos anos atrás uma operação denominada Castelo de Areia. E essa operação iniciou-se em São Paulo através de uma denúncia anônima. A partir dessa denúncia anônima foram realizadas investigações, e essas investigações resultaram em medidas cautelares, busca e apreensão em inúmeras empreiteiras de São Paulo, em que se obtiveram inúmeras provas relacionadas a isso que hoje nós vemos na Lava Jato. Mas, sob o argumento de que a investigação teria se iniciado a partir de uma denúncia anônima,
o STJ anulou toda a operação. E o mesmo STJ, inclusive o mesmo ministro relator, alguns meses antes, quando analisou um crime de tráfico de drogas, ele entendeu que a denúncia anônima era perfeitamente válida. Então, a gente levantou essas situações e o habeas corpus ele está tendo uma utilização muito acima da sua natureza constitucional, que ele é conhecido como rito constitucional, que deve ser utilizado apenas e especificamente naquelas situações em que haja risco, né, à liberdade de locomoção do agente. Então, esse alargamento da utilização, a gente está querendo realmente colocá-lo de novo dentro do seu berço constitucional. Estamos prevendo também uma nova figura que é o chamado confisco alargado. O que é isso? O confisco alargado ele vai permitir a restituição dos valores desviados, mesmo que efetivamente ao final do processo, por questões alheias ao mérito, ou seja, sem analisar a eventual culpa do agente público ou do autor da conduta delituosa, a diferença entre o seu patrimônio e a sua renda seja restituída aos cofres públicos. Hoje, no processo penal, para que nós consigamos chegar ao final, para que haja uma condenação e um efeito necessário da condenação criminal, a restituição daqueles valores que foram desviados ou dos produtos do crime, aquilo que foi adquirido com a atividade criminosa, você necessariamente tem que comprovar que aquele determinado bem foi adquirido com dinheiro oriundo da corrupção, por exemplo. E aquele princípio que é muito divulgado hoje na imprensa, a questão do siga o caminho do dinheiro, na verdade, infelizmente, é uma falácia, porque hoje existem sistemas extremamente complexos de lavagem de dinheiro, em que o dinheiro ele é misturado, ele é colocado em contas no exterior, e que depois você não consegue rastrear esse dinheiro para dizer de forma muito clara que aquele bem foi adquirido apenas com recursos originários do crime. Então, adotando também medidas que são incentivadas pela Organização das Nações Unidas, nós estamos propondo essa medida de confisco alargado. A diferença entre a renda e o patrimônio, mesmo que não haja uma condenação de natureza criminal, porque muitas vezes existe a extinção da punibilidade, é uma expressão técnica em que a gente diz que o Estado perdeu o direito de punir aquela pessoa, ou em razão da demora do processo, ou mesmo em razão do falecimento desse processo do agente, esses valores vão ser restituídos ao erário público. Esse é um objetivo muito claro dessas medidas. Em caso de culpa, a efetiva punição do agente culpado e a restituição dos valores desviados. Além disso, estamos propondo também a transformação, a partir de um determinado valor, sem salários mínimos, que hoje é perto de 80 mil reais, o crime de corrupção se torna um crime hediondo. Hoje o crime de corrupção não é um crime hediondo. A pena mínima do crime de corrupção hoje é 2 anos. A pena máxima, 12 anos. Mas, como em regra, no Brasil, todos são condenados, existe inclusive interpretação jurisprudencial do Supremo, no sentido de que se a pessoa é primária, necessariamente ela deve ser condenada na pena mínima. Então, hoje, quem é primário e é condenado por um crime de corrupção, paga a cesta básica. Porque 2 anos ninguém vai para a cadeia. Uma condenação até 4 anos, ninguém vai para a cadeia. Então, estamos propondo aumento da pena mínima para 4 anos e aumento gradativo da pena mínima até atingir 12 anos em caso de desvios acima de 80 milhões. 12 anos, pena mínima para desvio acima de 80 milhões, que a gente sabe que a gente olhando na Lava Jato, 80 milhões é nada, né? Até hoje, na Lava Jato já foram recuperados 1 bilhão e 700 milhões de reais. E isso é apenas a ponta do iceberg, né, Tiago? A gente sabe. Então, são medidas, assim, estruturadas, porque a gente sabe que existem várias brechas na legislação. Então, estão sendo previstas alterações no Código Penal, Código de Processo Penal, até uma proposta de emenda constitucional, como eu mencionei para os senhores, que não pode ser, do ponto de vista jurídico,
objeto de proposta de emenda popular. Mas nós queremos encaminhar em conjunto com essas assinaturas, e nós precisamos de 1,5 milhão de assinaturas, nos mesmos moldes da lei da ficha limpa, para que essas medidas sejam apreciadas pelo Congresso Nacional. Nós sabemos que essas propostas, elas podem ser efetivamente objeto de crítico, e devem ser dentro de uma democracia de debate e inclusive melhorias. Mas o que nós vemos hoje em dia no Congresso Nacional é que, infelizmente, houve uma reportagem recente no Fantástico tratando dessa questão, dessa campanha, em que se levantaram mais de 500 projetos de lei em tramitação no Congresso, em tramitação entre aspas, no Congresso Nacional, relacionadas à corrupção, que estão devidamente paradas. Então, nós entendemos que só com a força da sociedade, com a força dos eleitores, é que esses temas efetivamente vão ser analisados, vão ser aprovados dentro do processo legislativo democrático. O Ministério Público está aqui apenas apresentando essas medidas para os senhores e estamos também à disposição para auxiliar em qualquer questão, para que de fato essa questão seja analisada de forma séria dentro do nosso país. E existe possibilidade de melhoria. Inclusive, o Deltan sempre menciona o caso de Hong Kong. E é importante a gente mencionar no sentido de trazer esperança para nós. Na década de 60 e 70, Hong Kong era uma das repúblicas mais corruptas do mundo. Não existia um ranking ainda naquela época de percepção de corrupção. Mas hoje em dia nós temos esse ranking. Esse ranking ele é produzido anualmente pela Transparência Internacional, em que são avaliados 175 países. Então é um ranking de percepção de corrupção. Porque a corrupção a gente não consegue quantificar, porque é um crime que geralmente acontece entre quatro paredes. Todas as pessoas que conhecem o crime são diretamente interessadas, né? Então, quantificar de forma objetiva a corrupção é muito difícil. No Brasil nós temos dados da ONU que dizem que no Brasil cerca de 200 bilhões são desviados em corrupção anualmente. E nós temos um dado da Fiesp que diz que entre 1,83% a 2,1% do PIB brasileiro é desviado em corrupção. Que no ano passado, como o PIB foi de 5,5 trilhões, daria entre 100 a 125 bilhões de reais. Se nós considerarmos 200 bilhões de reais apenas para fins ilustrativos, com esse valor nós poderíamos triplicar o orçamento na área de saúde. Nós poderíamos triplicar o orçamento na área de educação. E nós poderíamos multiplicar por 5 o orçamento na área de segurança pública. Então, e o orçamento em educação, fora as despesas obrigatórias, que nós sabemos que existem, é o maior orçamento do Poder Executivo. É o orçamento da área de saúde. E nós poderíamos multiplicar por 3. Então, para nós verificarmos o quão mal a sociedade a corrupção faz, né? Então, voltando ao ranking de percepção de corrupção, o Brasil está na 69ª colocação. Hong Kong, que na época, como eu disse, na década de 60 e 70 era um dos países mais corruptos do mundo e que iniciou um programa de combate à corrupção cujo primeiro lema era denuncie o corrupto, hoje está em 17º colocado no ranking de percepção da corrupção. O primeiro colocado, apenas para ilustrar, é a Dinamarca, e o último colocado é a Somália. O Brasil está quase na metade inferior, né? E isso, o exemplo de Hong Kong nos dá esperança no sentido de verificar que efetivamente há possibilidade. Se você iniciar, né, demorou lá 40 anos para eles conseguirem. Aqui no Brasil, a gente pode ter uma perspectiva de 40 anos também. Mas nós temos que começar um dia, né? Então, nem que seja para os nossos filhos e netos receberem um país um pouco melhor, nós temos que começar. É como o grão-mestre que mencionou, realmente é uma oportunidade. E nós temos que começar, né? Então, todas essas medidas estão disponíveis na internet. Todo o material publicitário também da campanha pode ser livremente reproduzido.
O site é www.10medidas.mpf.mp.br. Eu vou deixar aqui algum material publicitário já com o senhor, no sentido de divulgar essa campanha. Nós precisamos, de fato, como eu já mencionei aqui, no mínimo 1,5 milhão de assinaturas, e como o senhor muito bem colocou, nós vamos atingir muito mais, nós acreditamos nisso. Em primeira mão aqui eu já posso divulgar, né, Tiago? Nós já temos, com um mês e pouco de campanha, nós já temos 180 mil assinaturas. É algo, ou seja, quase 10% daquilo que a gente precisa. E é um dado relevante, porque nós temos que considerar que na lei da ficha limpa eles demoraram 3 anos para obter 1,5 milhão. Nós já estamos com 1 mês e meio, mais ou menos, e já temos 180 mil. Então, é para mostrar que a sociedade efetivamente está clamando por uma mudança nessa questão. E nós contamos com a colaboração dos senhores, sabemos da importância da maçonaria, da sua capilaridade em todo o Brasil e da liderança que exerce diante da sociedade civil e dos cidadãos. Então nós contamos com a sua colaboração e queremos efetivamente que essa campanha seja uma prioridade de todos nós, da sociedade, e nos colocamos mais uma vez à disposição de todos para esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigado. Doutor Francisco Miguel, agradecemos a gentileza da sua brilhante, esclarecedora manifestação, e o senhor pode ter certeza de que todos aqui comungam também esse grande objetivo. E temos certeza de que todos os grão-mestres aqui, para os senhores terem uma ideia apenas, não sei se os senhores conhecem a nossa estrutura da maçonaria. Então, eles corresponderiam aqui aos nossos governadores da maçonaria do Estado. E um por um, gostaria que se apresentasse aqui, dizendo o Estado, para os senhores poderem ver a direção. Baluque, São Paulo. Maurício Mendes, Pernambuco, já está circulando a proposta lá na Globo. Roberto Araújo, Ceará. Adalberto Luiz Lange, Santa Catarina. Luiz Rodrigo Carstens, Paraná. Luiz Carlos de Castro Coelho, Goiás. Silvio Martim, Bahia. João Soares, Maranhão. Antônio Braga, Rio Grande do Norte. Dias, Piauí. Reginaldo Guzmão de Albuquerque, Distrito Federal. Geraldo Alves dos Santos, Paraíba. Vacilo Henrique Pereira, Pará. Américo Pereira da Rocha, do Espírito Santo. Edmond Muniz Pinho, Rio de Janeiro. Armando de Souza Correia Júnior, Amazonas, Manaus. David Grusner, Alagoas. Danilo Alegrete, Mato Grosso do Sul. Nós estamos colhendo assinatura há mais de um mês já. Quantos já tem, meu irmão? Vocês estão colhendo, quantos já Nós obtiveram? estamos colhendo assinatura há mais de um mês já. Quantos já obtiveram? Olha, eu não sou mão dele. Então posso anotar, que isso é importante. Matou? Inclusive, nós fizemos um levantamento parcial ontem, como eu expliquei para os senhores, já temos 180 mil, e eu posso dizer que, proporcionalmente, Mato Grosso do Sul foi o estado campeão de assinaturas. Obrigado. Jorge Pedrão, Rio Grande do Sul. Iraci Jorge, Rondônia. Antônio Passos, Mato Grosso. Nós participamos lá semana passada também do Ministério Público Federal. Já mandamos para todas as lojas os pedidos, já começamos a coletar as assinaturas também. Florival Mariano, Sergipe, de igual forma, estamos também já trabalhando junto com o Ministério Público Federal. Renato Rodrigues Coelho, Boa Vista, Roraima. Geraldo França, Tocantins. José Teles, Acre. Valdir Souza, Amapá. Bernardo Pereira, Procurador-Geral. A saliência, quem é que pediu para ir falar? Não vou ficar fora. Bem, aqui temos presente também o doutor Juvenal Pereira, que é o nosso Procurador-Geral, nosso presidente do Superior Tribunal Eleitoral.